Oi, gente! Hoje vamos estudar dificuldades ortográficas, certo? Então, as dificuldades ortográficas que estão divididas em etapas. Dificuldades ortográfica 1, certo? Então, esse nosso conteúdo muito legal, né? Onde nós vamos tirar todas as dúvidas dessas palavrazinhas que são muito parecidas, né? Essas palavras, porque tem quase a mesma pronúncia, mas e mais. Onde empregá-las? Mas integra a classe das conjunções, revelando o sentido de ideia contrária, oposição. Exemplo: não pôde comparecer ao aniversário, mas enviou o presente. Então, mas é uma conjunção, portanto, tem um valor de porém, esse mas. Olha, não pôde comparecer ao aniversário, porém enviou o presente. Ok, gente? Então, mas é uma conjunção. Mais pode ser classificado como advérbio de intensidade ou pronome indefinido, certo? Exemplo: Clarice foi a menina que mais se destacou durante a apresentação. Mais é o contrário de menos. Então, não esqueçam, mas você pode substituir por porém, é uma conjunção adversativa. Não pôde comparecer ao aniversário, porém enviou o presente. Mais é o contrário de menos, certo? Então, vamos continuar. A palavra embaixo, né? Às vezes você fica, né? Embaixo. Ah, mas antes da gente ver essa palavra embaixo, vamos ver essa palavrinha aqui também. Há uma dúvida na hora do emprego. Como empregar aonde ou onde, certo? Usa-se aonde com verbos dinâmicos, isto é, aqueles verbos que dão ideia de movimento, equivale a para onde, certo? Usa-se onde com verbos que não expressam ideia de movimento. Então, quando nós vamos expressar ideia de movimento, aonde? Não expressa ideia de movimento, então nós vamos usar onde. Ok, turma? Vamos ver no exemplo. Olha, aonde ele vai assim tão cedo? Uma ideia de movimento. Aonde ele vai, certo? Aonde ele vai assim tão cedo? Essa palavra é empregada porque o verbo dá uma ideia de movimento. Como empregar o onde? Onde você nasceu? Onde você nasceu? Esse verbo, ele não expressa a ideia de movimento. Então, neste caso, você vai usar onde. Onde? Parado. Eu digo, onde você está? Né? Onde você está? Eu digo, aonde você vai? Porque dá uma ideia de movimento. Então, vamos ver agora essa outra palavrinha aqui, né? É a palavra embaixo. Embaixo, em cima. Embaixo é um advérbio de lugar, que significa que algo está numa posição inferior em relação a outra coisa. Ela é sinônimo de abaixo, debaixo, sob, por baixo. Exemplo: eu deixei a bolsa embaixo da escada. Os livros estão embaixo da escrivaninha. Durante a brincadeira, as crianças se esconderam embaixo da mesa. Então, é um advérbio de lugar que indica uma posição inferior. A palavra embaixo é escrita assim, né? Junto à palavra embaixo. Então, embaixo é um advérbio de lugar que significa que algo está numa posição inferior em relação à outra. Ela é sinônimo de abaixo, debaixo, sob, por baixo. Exemplo: eu deixei a bolsa embaixo da escada. Os livros estão embaixo da escrivaninha. E embaixo separado. Quando escrito de forma separada, o termo embaixo desempenha a função de adjetivo. Exemplo: durante a aula, falem com a voz
em baixo tom. A pintura do artista é em baixo relevo. Nesse trecho é melhor dirigir em baixa velocidade. Ok, gente? Então, viram os dois casos, o embaixo junto e o embaixo separado. E essa palavrinha mal com L e mal com U, né? Essas palavras, gente, às vezes oferecem dúvidas. É que essas palavras, elas são homófonas. Homófonas são palavras que têm um único fonema, mas o significado é completamente diferente. Então, onde empregar? Como empregar? Eu vou usar agora mal com L e mal com U. Então, mal com L, eu tenho que lembrar sempre que ele é o antônimo de bem. Ele é o contrário de bem. Mal com U é o antônimo de bom. Mal com U é o contrário de bom. Vejam, a menina dançou mal. Então, por que empregar esse mal com L? Porque eu digo assim, a menina dançou bem. Então, quando eu posso empregar bem, eu vou usar mal com L. Quando eu posso usar bom, aí eu vou utilizar o mal com U. Então, a menina dançou mal, a menina dançou bem. Observação. Mal é sempre adjetivo, modifica o substantivo. Menino mal. Menina má. Ok? Então, é o contrário de bom, menino bom. Eu não digo menino bem, eu digo menino bom, né? Então, mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. A gente já viu o caso do aonde, onde é utilizado mediante o emprego de verbo que indica um sentido estático permanente. Gostaria muito de saber onde ele mora. Aonde é utilizado com verbo que indica o movimento. Aonde vais com tamanha pressa? Então, verbo de movimento. Essa outra palavrinha, né? Todas essas palavras, lembrando, elas estão aí na nossa gramática, certo? Na dificuldade ortográfica. Então, vejam, trabalhasse e trabalha-se. Qual a diferença desses dois, né? Então, trabalhasse é o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Trabalhasse é um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ah, se eu trabalhasse menos e ganhasse mais. Então, o verbo trabalhasse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Trabalha-se, verbo no presente do indicativo. Ele está ao lado do pronome se, né? Está no presente. Trabalho, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Aqui trabalha-se. O verbo está no presente. Só que ao lado do verbo nós temos a partícula, nós temos o pronome se. Trabalha-se muito. Então, lembrando que esse verbo ele está no pretérito imperfeito, né? Desinência SSE. Quando ele está ao lado de um pronome, esse verbo está no presente. Então, vejam, trabalhasse e trabalha-se, pretérito imperfeito do subjuntivo e presente. Escreve-se sempre separado. Às vezes também, puxa, mas é muito comum o aluno escrever, alguém escrever de repente junto, né? Então, essas palavras que estão aqui destacadas, elas sempre são escritas separadas. De repente, ela caiu. Então, de repente, separado. Ela adoeceu, por isso não pôde vir à festa. Por isso, separado. Certo, gente? Não existe esse por isso, jamais essa palavra será escrita junto. A partir de hoje, todos sairão mais cedo. A partir, separado. Está tudo correndo bem, por enquanto. Por enquanto, separado. Então, essas palavras de repente, por isso, a partir e por enquanto, algumas vezes essas palavras são escritas erradamente, né? Quando elas aparecem juntas. Bom, vou fazer um pequeno exercício aqui, né? Exercício sobre outros termos e um que eu vou explicar para vocês aqui em forma de exercício. Agente, né? Agente separado ou agente, existe gente, né? Se A é do verbo haver, significação de existir. Marque a frase incorreta com relação ao uso do agente, agente e agente. Esse primeiro agente aqui é uma função, ele é um substantivo, né? Letra A.
há gente demais aqui nessa sala. Correto. Existe gente demais aqui nessa sala. Correto? Lembre que nós vamos marcar a incorreta. Letra B. O agente da polícia não permitiu que os suspeitos fugissem. O agente, o fiscal, né, da polícia, ele não permitiu. Tá correto, separado, né, o substantivo. Outra. A gente não precisa de tantos cobertores e vamos disponibilizar estes aqui para doação. Oba, já ouvi alguém dizendo, tá errado, né? A gente com o valor de nós não precisamos, se fosse nós. Então já encontramos a errada, a letra C. Mas vamos olhar as outras. Ele só me perguntou que horas a gente poderia entregar o documento, correto, né, gente? Como há gente fofoqueira nessa vila? Então, existe gente. Então, a alternativa errada, né, é a letra C. A gente não precisa. Esse agente, no sentido de nós, ele seria separado, certo? Separado. Então, a incorreta é a letra C. O correto seria a expressão agente, já que tem o mesmo valor semântico de nós. Nós não precisamos de tantos cobertores e vamos disponibilizar estes aqui para doação. Então, a que está errada é a letra C, certo? Porque seria agente, assim, de forma separada. Ainda continuando. Marque a alternativa correta com relação ao uso de agente, agente e agente, né? Olha. A alternativa correta nós vamos marcar agora. Ainda há pouco era a incorreta, agora é a correta. A gente gosta mesmo é de frango caipira. Não, existe gente que gosta mesmo? Não, né? Essa está errada. Nós estamos procurando a correta. O agente da Polícia Federal, o agente, o fiscal da Polícia Federal seria junto, né? Então tá incorreta. Nós vamos marcar agora a alternativa correta. A gente poderia ter uma convivência pacífica sem desentendimentos. Nós seria separado, aqui apareceu junto, então ainda não é a letra C. Nessa sala, há gente demais, existe gente demais. Seria com H, há gente demais. Então, incorreta. Letra E. Meu sonho é trabalhar como agente secreto da Polícia Federal. Substantivo, junto. Então, a forma correta é a letra E, a justificativa, né? A letra E. O contexto da oração permite a utilização da palavra agente, né, junto, como um substantivo que significa aquele que age, como um agente policial, aquele que age. Então, nesse caso, essa palavra aparece assim, junta. Bom, gente, para vocês tirarem mais alguma dúvida, só fazendo mesmo a atividade que está na página 203 a 208, tá bom? Então, boa atividade para vocês, façam com capricho, bem direitinho, e lá vocês vão, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aí vocês retomarão esse vídeo, tá bom? Até a próxima!